nos dado, que Deus ele tem nos dado sabedoria, discernimento. Começou de geração em geração. Desde o princípio já existia a morte, desde o princípio já existia a matança, desde o princípio já existia tantas atrocidades como nós vemos nos dias atuais de hoje. A Bíblia nos diz que Deus então vê o povo sendo preso no Egito. O povo vai para o Egito e o povo fica ali no Egito através de José, porque José era governador. José então chega a sua época que José falece, porque ninguém é para semente nessa terra. A geração de José também falece. Então uma nova mudança acontece ali no reinado do Egito. A Bíblia nos conta que então o povo de Israel passou então a ficar agora preso, passou então a trabalhar, passou então a sofrer, trabalhava no sol escaldante e em troca recebia só alimentação, uma alimentação que era de cebola, uma alimentação que era de pepino e melão, aonde que eles alimentavam através da sopa. Mas a Bíblia nos traz a imersão que Deus estava observando tudo isso, mas o coração dos judeus verdadeiramente estava voltado para ídolos, e Deus não aceita que nós viemos ter ídolos. Deus não aceita que viemos adorar santo de barro. Deus não aceita que viemos adorar imagem de escultura, até porque o personagem tinha um dom, chamava-se Abraão, que esculpia escultura de pedra e vendia ali sobre a feira de Israel. Mas a Bíblia nos diz, amados irmãos, que chega um momento em que na qual, agora neste exato momento, a Bíblia vai nos dizer que se encontrava ali o povo sendo preso, o povo sendo cativo. A Bíblia nos diz que então Deus olha lá de cima e vê esse povo nessa situação. E Deus faz algo extraordinário, porque naquela época não poderia ter menino. Se tivesse menino, deveria ser morto. Mas ali tinha 2 da tribo de Dan, que eram loucos, e tiveram menino. A Bíblia nos diz que a mãe preocupada leva aquela criança, faz uma cesta de junco, passa óleo queimado e então a coloca na beira do rio e a empurra. E a Bíblia nos diz que neste mesmo dia a filha de Faraó, juntamente com as outras, estava tomando banho no rio, quando de repente houve uma voz de um bebê que chorava e de um bebê que se lamentava. E a Bíblia vai nos contar e vai nos dizer mais ainda que aquela mulher criada ouviu a voz desse menino e pega então esse menino e leva para o Egito e ali amamanta ele, dando a ele peito, dando a ele leite. A Bíblia nos diz que então ele recebe toda a educação para se tornar um grande príncipe ali do Egito. Eu quero dizer nessa noite para mim e para tu, que verdadeiramente cada momento da nossa vida tem um propósito de Deus, que tudo que tem acontecido na minha vida, na sua vida, não é por acaso, mas Deus ele sabe o motivo, Deus ele sabe a razão de cada momento ruim que eu e você, nós temos enfrentado, nós temos ido. Deus ele sabe, irmão. A Bíblia nos diz que nós devemos ser fiel a Ele. A Bíblia nos diz que nós devemos ser fiel a Deus até a morte, para podermos receber a coroa da vida. Devemos ser fiel ao Pai Celestial, porque Ele é bendito em todas as coisas. A palavra de Deus nos diz que aquele jovem começa a crescer, aquele jovem começa a aprender a lutar, aquele jovem começa então a aprender a escrever, aquele jovem se torna sábio. Às vezes nós não entendemos qual o motivo que nós passamos pelas dificuldades. Às vezes nós não conseguimos entender qual o motivo que nós enfrentamos lutas.
Às vezes não conseguimos entender, mas sabemos que o nosso Deus, Ele é fiel para poder estar junto conosco. Ele é fiel para poder estender as mãos para nós. Tem pessoas que estão querendo ser abençoados de qualquer jeito. Tem pessoas que estão querendo ser abençoado, vai na igreja só para ter bênção espiritual, bênção física aqui na terra. Pessoas que buscam para serem curados aqui na terra. Do que adianta Deus te curar e você perecer? Do que adianta Deus te dar uma fazenda e você perecer a sua alma? Que aproveito tem isso? Mas a palavra de Deus nos conta e nos garante que mais preferível é eu e você podemos não ter nada, nós temos a presença do Espírito Santo de Deus para morarmos no céu. Aleluia, Jesus. A Bíblia nos conta que então aquele povo estava trabalhando. Chega um dia que então Moisés, ele vê o Egito ali maltratando e maldizendo um dos seus da sua aldeia. E a palavra nos conta que então Deus havia permitido. Moisés, furioso, vai lá, o mata e tenta esconder o corpo, enterrando-o na areia. Deus havia permitido, por quê, irmão? Porque era necessário para que então os planos e projetos de Deus viessem se concretizar. Se Moisés não tivesse matado o Egito, jamais ele teria saído do Egito. Se Moisés não tivesse feito tal ato, jamais o povo de Deus seria liberto. E por quê? Porque Deus estava no controle. É Deus que está no controle da minha vida e da sua vida. É Deus que está no controle da nossa família, da nossa casa. Deus estará sempre no controle para poder agora abençoar a minha vida e a sua vida. Tem pessoas, irmão, que acham que simplesmente que vai em igrejas lotadas e bonitas e que simplesmente Deus vai falar, mas estão preocupados olhando simplesmente pela roupa do irmão, estão olhando agora simplesmente se o irmão está vestido, se o irmão está calçado, não está simplesmente adorando ao nome do Deus de Israel. Verdade. E a palavra de Cristo Jesus nos conta que Deus, naquele momento, quando vê Moisés assassinando aquele egípcio, a Bíblia nos diz que Deus fica em silêncio e de repente Moisés sai correndo e Moisés vai para o deserto. Verdade. Tem crente, você que me acompanha, que é crente, tem crente que verdadeiramente eles não aceitam o deserto. Vem um probleminha e ele já está chorando. Vem outro probleminha e ele já está murmurando. Vem outra situação complicada e ele já está dizendo que não vai naquela igreja porque Deus não está naquela igreja. Mas a Bíblia nos diz, irmão, que eu e você vamos passarmos pelo deserto. Deserto esse que talvez seja por toda a nossa existência. Deserto esse que talvez seja por toda a nossa vida. E a Bíblia vai nos dizer mais, irmãos, que quando Moisés está no deserto, ele ouve uma voz. E essa voz disse para ele que verdadeiramente ele era o escolhido de Deus para poder libertar o povo que se encontrava ali preso sobre o Egito. Só que, irmão, o que eu compreendo nessa passagem de Deus, Deus todavia quis ajudar o seu povo, mas o seu povo todavia quis ser ignorante com Deus, quis ser rebelde aos olhos de Deus. Quando o homem salteador está ali sobre uma poça, ali apanhando água, e chega de repente querendo maldizer aquela mulher que está apanhando água, Moisés a defende, e a Escritura vai nos contar que aquele homem diz
Quem é você para poder defender? Moisés tinha vestes reais porque ele fugiu do Egito e ele tinha um brasão que representava a autoridade sobre o povo que se encontrava ali. A Bíblia nos diz que a passagem de Moisés foi complicada, foi difícil, mas Moisés conseguiu, então, ali sobre aquele poço, deixar a mulher tirar água. As pessoas hoje no século 21 estão correndo de um lado para o outro, querendo tantas coisas, mas não está sabendo que verdadeiramente Deus não condiz o que eles estão dizendo. Devemos nos prepararmos, irmãos, porque em meio 10 pessoas, em meio 2 pessoas, o diabo vai tentar causar uma divisão. O diabo vai tentar fazer um reboliço. E as pessoas estão hoje preocupadas só com bens materiais. Não estão preocupadas mais com as coisas espirituais de Deus. É como eu disse para Deus e sempre falo com Ele, Ele fala comigo, me responde dessa forma. Mas você vai ver no dia do juízo, no meu juízo, você que hoje quer se alegrar no dia do juízo, você vai ver